O grande debate de hoje está no ar. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo as advogadas Gisele Soares e Verônica Sterman. Bom dia às duas. Bom dia. O nosso primeiro tema é o seguinte: militares do governo iniciaram um movimento para que o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, assuma o cargo de forma definitiva. As conversas estão em andamento e o próprio presidente Bolsonaro já considera essa possibilidade. Pazuello assumiu interinamente o Ministério da Saúde há mais de 2 meses, depois das demissões de Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Pazuello é especialista em logística, não é médico e nem tem experiência prévia em saúde pública. Portanto, a primeira pergunta que eu faço às nossas debatedoras é a seguinte: Pazuello deve ser efetivado no Ministério da Saúde? Quero começar com a Gisele. Bom dia, Bom dia. Bem-vinda de novo, Verônica. Obrigada, Gisele, bom dia. Pois é, sempre esse debate sobre o fato de ser o ministro da Saúde interino, de não ser um médico. Vamos analisar, então, toda essa situação. Tivemos um primeiro-ministro da Saúde, o ministro Mandetta, que iniciou iniciou a gestão especificamente com relação ao combate à pandemia, trouxe a sua proposta, então, muitas manifestações públicas, ele fazia todas aquelas reuniões públicas, dava conta e explicava para a população como ia ser o combate à pandemia, veio adotando medidas bastante restritivas, defendia essas medidas restritivas, acabou num determinado momento entrando em confronto com o entendimento do governo federal, que era de um isolamento vertical e não a defesa daquele isolamento horizontal que também vinha sendo defendido e foi adotado por estados e municípios no Brasil. Tivemos um período muito curto de um outro ministro médico, este que ficou muito pouco tempo no cargo e então assumiu com muita coragem o general Pazuello, que vem fazendo um excelente trabalho à frente do Ministério da Saúde. O general Pazuello, embora não seja médico e não há nenhuma exigência para que o ministro da Saúde seja médico, nós já tivemos outros ocupantes dessa mesma pasta que não eram médicos e que fizeram um bom trabalho, mas o general Pazuello vem justamente trazer o seu conhecimento, a sua expertise na questão da logística. E não só da logística, mas também o seu conhecimento de gestão. É muito importante que um ministro tenha esse conhecimento, tenha essa expertise e tenha a coragem de enfrentar, de aceitar esse desafio, de enfrentar uma pandemia numa pasta crucial como a pasta da saúde. O general vem fazendo um bom trabalho, ele foi muito criticado no começo porque fez uma sugestão de alteração de como os dados seriam analisados. Não houve naquele momento e em momentos subsequentes, inclusive, isso acabou sendo demonstrado que não havia a intenção de macular os dados ou de não mostrar os dados no Brasil. Ao contrário, o que queria o general Pazuello, desenvolvendo uma nova ferramenta, era justamente dar mais subsídios para governos e prefeitos, para toda a equipe de saúde que estava ali à frente do combate à pandemia. E hoje ele é bastante elogiado por todos os secretários estaduais de saúde, pelos secretários municipais, é visto como uma boa liderança nessa condução do combate à pandemia, que, se for da vontade do general Pazuello, que fique no comando da pasta, porque vem fazendo um excelente trabalho, trazendo segurança para a população, nesse momento em que precisamos nos sentir seguros, cuidados e bem conduzidos para enfrentarmos e combatermos o coronavírus. Verônica, a sua introdução. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele, de novo. Bom dia, telespectadores. Antes de dar a resposta a essa pergunta, é necessário fazermos algumas considerações a respeito da situação sanitária atual do Brasil.
Nós vivemos a maior crise de saúde da história moderna. Milhares de pessoas estão morrendo em razão do coronavírus. Os números apontam para quase 83 mil mortos e mais de 2 milhões de pessoas infectadas. Desde o início da pandemia, 3 pessoas já ocuparam, como bem disse a Gisele, o comando do Ministério da Saúde. 2 eram médicos. O atual é general da ativa do Exército, que admitiu publicamente não ter qualquer afinidade com a área médica. Esse troca-troca de ministros, por quaisquer que sejam as razões, e eu não vou entrar nessa seara hoje, causa evidente insegurança e, por que não dizer, medo aos brasileiros. A população não sabe o que fazer. Está desorientada, está angustiada, morrendo pelas calçadas. Não existem diretrizes básicas a serem seguidas quando alguém contrai o novo coronavírus. O atual Ministério da Saúde, para atender aos anseios políticos do presidente da República, criou um protocolo para a administração da cloroquina, enquanto estudos científicos mais recentes não recomendam a utilização desse medicamento. Por isso, com essas considerações iniciais, eu respondo à pergunta do grande debate de hoje com um grande não. Com todo respeito, o ministro interino Pazuello não deve assumir definitivamente o cargo de ministro da Saúde. E a explicação é muito simples. Cada ministério do governo federal deve ser comandado por pessoas técnicas. Existe a parte da gestão, sim, mas as pessoas devem ser técnicas. As pessoas que comandam essas pastas devem pautar suas condutas por normativas técnicas. O Ministério da Saúde deve dar orientações gerais de conduta sobre os assuntos relacionados à pasta que servirão para todos os brasileiros. No momento em que o ministro não dá a diretriz pautada na ciência, aparece o achismo. E o achismo não tem espaço quando se trata de saúde pública. Por isso, a ciência baseada em estudos e evidências é tão indispensável, porque não dá espaço para o individualismo e sim para o coletivo. Some-se a isso uma questão muito importante. Pazuello sempre deixou claro que ele não quer ser ministro. Ele é um general da ativa e não da reserva. Ele não quer ir para a reserva. Ele tem ambições dentro da hierarquia do Exército. Então, é no mínimo imoral que ele, sendo um general da ativa, assuma um cargo político de tamanha importância quanto o Ministério da Saúde, em meio à maior crise sanitária que já vivenciamos. É como se um juiz na ativa assumisse algum cargo político. A pergunta que fica é: uma carreira de Estado pode servir a fins políticos? Isso, sem contar que não sabemos se ele, sendo da ativa, continua recebendo seus proventos, sua remuneração, enquanto ocupa o cargo de ministro interino da Saúde. Fins políticos ou será que ele atende a fins do governo? Então, uma pessoa das Forças Armadas que serve ao país, que tem esse compromisso, vem então assumir um cargo bastante relevante do governo para justamente auxiliar o governo em uma crise que é uma crise mundial, né, Verônica? Não é só uma crise que atinge o Brasil. Infelizmente, o coronavírus é uma pandemia e tem feito vítimas em todo o mundo e todos os países estão tentando lutar sem termos as armas mais corretas para justamente conseguirmos combater em caráter definitivo o coronavírus. Com relação especificamente à cloroquina, isso porque esse foi um tema de muito debate, de muita discussão e de muitas críticas ao ministro, porque logo depois que assumiu, ele assinou um documento que traz uma orientação complementar para que os médicos tivessem o apoio para recomendarem, para prescreverem os tratamentos com hidroxicloroquina no início da doença. Então, já havia protocolos anteriores da gestão do próprio ministro Mandetta que recomendavam o uso da hidroxicloroquina em fases mais avançadas. O que fez o ministro Pazuello foi dar uma orientação e não propriamente um protocolo, porque realmente os protocolos médicos, segundo as exigências do Ministério da Saúde, eles precisam ter evidência científica. E não há, infelizmente, até agora, nenhuma evidência científica categórica que tenha eleito um medicamento que seja um medicamento absolutamente eficaz contra o coronavírus. O que há é um estudo, o mais recente, lá de Detroit, da Fundação Henry Ford, que fez um amplo estudo com a hidroxicloroquina e que constatou dentro deste estudo que há sim uma queda da mortalidade nos pacientes que são tratados com hidroxicloroquina.
Ontem houve a publicação de um vídeo do comandante do Exército, do general Pujol, em que ele faz justamente uma prestação de contas à população e uma prestação de contas de como as Forças Armadas vêm atuando no combate à pandemia, no combate ao coronavírus. Ele demonstra números muito importantes. Ele diz que foram até agora 45 mil ações das Forças Armadas na dedicação do combate à pandemia e 22 mil militares doaram sangue até agora, justamente pensando na população. Então, este é o perfil das Forças Armadas. Eles vêm para servir o país, eles vêm para contribuir. E é nesse sentido que vem o ministro da Saúde, para contribuir. Também o general Pujol falou da hidroxicloroquina, disse que a sua aplicação nos doentes das Forças Armadas trouxe benefícios, curou esses pacientes. Então, há sim, hoje, não evidências científicas perentórias, mas há sim um estudo recente com relação à hidroxicloroquina. Sempre há essa crítica de que o Exército aumentou a produção de álcool em gel e de hidroxicloroquina. Até o general Pujol confirmou essa informação em seu vídeo ontem, o que é extremamente importante, porque se há um estudo científico, se há uma evidência mínima de que há um efeito positivo desse medicamento, que é um medicamento seguro, um medicamento conhecido, um medicamento barato, por que não apoiarmos essa iniciativa que foi tão importante do general Pazuello, uma atitude absolutamente corajosa e muito bem vista e bem recebida pelos médicos, porque o que os médicos precisam é de apoio para que eles, com autonomia, decidam qual é o melhor tratamento para cada paciente. Exatamente, Gisele. O meu ponto, justamente, é que o Ministério da Saúde, ele deve traçar as regras gerais, as regras que se aplicarão ao Brasil inteiro. O Brasil é um país enorme, tem situações e realidades absolutamente diferentes a depender de cada região. Ao recomendar o uso da cloroquina, que é um medicamento que não está cientificamente comprovado, a sua eficácia não está cientificamente comprovada e ainda existem estudos em andamento nesse sentido, ele vincula as decisões dos médicos que estão na linha de frente. Isso não é o papel do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde deve traçar as diretrizes básicas para que cada médico, atuando na linha de frente e conhecendo a realidade do seu paciente, os detalhes do seu paciente, possa escolher qual a medicação adequada para tratar daqueles sintomas, daquele paciente, para que haja uma melhora efetiva. Agora, o meu ponto, além da ausência dessas regras gerais que causam tranquilidade para a população e um termo de conduta para os médicos em geral, para todo mundo que atua na área da saúde, é que nós, como população, eu como cidadã, talvez você também, eu me sinto muito insegura com um general à frente do ministério, que hoje é um dos ministérios mais importantes, tendo em vista a situação atual do Brasil. Estamos em meio à maior crise sanitária, a pandemia existe, é real, existem milhares e centenas de mortos todos os dias e nós não temos uma coordenação de falas, por exemplo, entre o presidente e o ministro, ou entre o governo federal e os governos estaduais. Por exemplo, as pessoas não sabem se tem que usar máscara ou se não tem que usar máscara. As pessoas não sabem se deve fazer o isolamento, se o isolamento deve ser vertical ou se deve ser horizontal. As pessoas não sabem. Teve um episódio, logo que o ministro interino assumiu, lá para o dia 20 de maio, se eu não me engano, o presidente trouxe a informação de que haveria, então, esse protocolo para a utilização da cloroquina. O que aconteceu? Logo em seguida, uns dias depois, o ministro interino comunicou ao STF de que não havia esse protocolo. Quer dizer, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa e a população fica sem resposta. Na época do ministro Mandetta, ele se preocupava muito em expor para a população as dificuldades do Ministério da Saúde, os avanços que o Ministério da Saúde estava fazendo em termos de combate à pandemia, as inseguranças e as dúvidas do Ministério da Saúde, as dificuldades. Agora, o que a gente vê com essa atual gestão é que a população fica sem informação. Não existe informação sobre... existe uma confusão de informação sobre as condutas que o povo deve tomar.
em relação ao cuidado, ao combate, aos cuidados a serem tomados. E o que me parece é que isso não pode acontecer. O ideal seria que uma pessoa técnica assumisse tecnicamente a gestão do Ministério da Saúde, para que assim pudesse trazer mais tranquilidade e mais seriedade para as decisões a serem tomadas pela população, para gerir as decisões que a população espera. Então, Verônica, mas o Ministério da Saúde, ele é formado por técnicos, né? Há ali não só o ministro tem aquele cargo indicado por prerrogativa do presidente, mas o Ministério é formado por técnicos em saúde, não só por médicos, porque a gente sabe que a saúde exige conhecimento multidisciplinar. E se nós formos pensar, nem mesmo é médico o atual coordenador da OMS, ele é biólogo. Então, não há essa exigência. É preciso que haja técnicos no Ministério da Saúde que entendam de saúde, sem dúvida nenhuma. Mas essa exigência, ela está atendida. O que existe hoje é uma crítica muito pontual ao fato de ser o ministro, ou de não ser o ministro um médico, mas de ter um outro conhecimento que é tão ou mais relevante, especificamente neste momento de pandemia, que é o conhecimento de logística, que é o conhecimento de administração. Realmente ele não é um comunicador tão bom como era o ex-ministro Mandetta, e até já fez uma colocação sobre isso, disse, olha, eu falo menos publicamente, mas eu estou mais preocupado em agir, em trazer eficiência. Se me permite, Gisele, uma parte, desculpa te interromper. Imagina. Mas, nesse caso, o que a gente não pode perder de mente é que o ministro interino, ele é um general. É louvável o trabalho que as Forças Armadas vêm fazendo, mas eu acho que não é a seara de atuação das Forças Armadas. Deixe que o campo da ciência fale em relação a termos de cuidados e com relação ao combate à pandemia. O fato dele ser um general das Forças Armadas, um general do Exército, traz para nós a sensação, e acho que não é uma sensação, é uma realidade, de que ele segue a hierarquia. As Forças Armadas louvam muito a hierarquia. E o que se vê atualmente, na gestão que ele faz, é que ele respeita o seu hierarquicamente superior, que é o presidente Bolsonaro. Então, portanto, naquele episódio da cloroquina, quando ele assinou o protocolo, não existiam estudos recomendando a utilização, inclusive era o contrário, existiam estudos recomendando a sua não utilização por falta de comprovação da sua eficácia. E mesmo assim ele assinou, porque ele cumpriu uma ordem de uma pessoa que é hierarquicamente superior. Isso é o que causa a intranquilidade que eu estou me referindo. Pois é, por que não Forças Armadas? Eu não consigo entender essa resistência às Forças Armadas. Eles vêm justamente trazendo hierarquia, organização, respeito, dedicação, servir ao país, que são todos valores tão importantes e que, neste momento, mais importantes ainda, para que nós consigamos passar e atravessar esse período tão difícil. Eu não consigo compreender essa resistência, Verônica, justamente porque os militares, eles concordam com esse desafio. Realmente, a sua formação e a sua expertise está muito mais dedicada às questões pontuais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, mas eles não se furtam à obrigação e ocupam esses cargos, ocupam bem e fazem um excelente trabalho. Então, a mim traz segurança ter no Ministério da Saúde um bom ministro, um ministro que nós vemos que todos os dias onde há problemas, ele vai, ele se desloca, ele conversa, ele entende, ele compreende mais do que isso, ele viabiliza recursos, ele viabiliza EPIs. Nós temos tido, desde o começo da pandemia, situações críticas no país, mas não vivemos aquelas situações que vimos, por exemplo, na Itália, em que faltavam leitos, em que faltavam medicamentos. Nós vivemos situação difícil aqui no Brasil, enfrentamos o coronavírus com muita coragem, toda a população engajada, mas há, sem dúvida nenhuma, essa dificuldade por ser um inimigo invisível, por ser um inimigo que não tem um medicamento que seja perentoriamente eficaz.
descobrimos que a hidroxicloroquina é um bom medicamento. Estudos na França apontaram, os Estados Unidos também endossaram, também seguem fazendo os testes. A própria OMS tem, numa das suas linhas de pesquisa, a hidroxicloroquina. E o Brasil, então, apoiado em especialistas aqui do Brasil, que também vinham fazendo estudos, ele, então, propôs mais essa solução, não só essa solução. O que quis o ministro da Saúde, o que quis o governo federal foi propiciar a todas as pessoas, a toda a população, a possibilidade de ser tratado também com a hidroxicloroquina naqueles casos em que o médico, com a sua autonomia, entendesse que deveria ser aplicado e que deveria ser viável. Então, essa resistência pela resistência, ela não se justifica. É claro que precisamos de técnicos no Ministério da Saúde, de técnicos no Ministério da Agricultura, no Ministério do Meio Ambiente. São esses técnicos que nos trazem o conhecimento específico para o atendimento dos objetivos dessas respectivas pastas. Mas o fato de ser general, simplesmente por ser general, não justifica essa resistência. Pois não. Não, desculpa. Imagina, pode falar. A minha crítica, Gisele, não é o fato dele ser general simplesmente por ele ser general. Eu não tenho essa preocupação conceitual de Forças Armadas não podem ocupar determinados cargos. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação aqui é que o próprio ministro interino já assumiu que não tem nenhuma afinidade com a área médica. Nós, repito, estamos vivendo a maior situação, a maior pandemia da história do Brasil. Não dá para uma pessoa que não tem afinidade com a área médica comandar essa pasta. E lembrando que na época da campanha do presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma promessa aos seus eleitores no sentido de que ele se cercaria de pessoas técnicas em todos os ministérios, justamente porque ele não era técnico em todos os assuntos que demandam a decisão do governo federal. O que ele faz? Ele nomeia um ministro médico e depois ele nomeia um general. Ele está descumprindo uma promessa de campanha, no mínimo. Não sei se está descumprindo uma promessa de campanha. Todos os ministros realmente são técnicos. Agora, é impossível que não haja essas substituições casuais em algumas pastas e isso não acontece só na pasta da saúde. Mas trazer um bom ministro, um ministro que, embora não seja médico, ele está assessorado por médicos. Há ali todo um conjunto de servidores que acompanham o general Pazuello. Ele não age sozinho, ele tem toda uma equipe que o auxilia todos os dias na avaliação de como está a evolução da doença, de onde são os locais em que há a maior necessidade de envio de equipamentos. Tem, inclusive, algumas localidades, Verônica, que já estão desmontando. É o caso aqui de São Paulo. Por exemplo, os hospitais de campanha. Os hospitais de campanha que foram construídos justamente para que não faltassem leitos e não faltaram. Chegamos em alguns estados ao limite? Chegamos ao limite. Mas não faltaram leitos. Não vimos pessoas não sendo atendidas, não tendo medicamentos, não tendo atendimento. O que houve foi uma orientação para que as pessoas não fossem buscar os serviços médicos num primeiro momento para não se contaminarem e depois uma nova orientação no sentido de sim, vão procurar aos primeiros sinais para que vocês possam ser tratados no início da doença, porque o combate no início da doença se mostrou muito mais eficaz. Gisele, Verônica, eu queria pedir só um minutinho para vocês, porque nós vamos dar um pulinho em Brasília agora, desde cedinho. Estamos acompanhando operações simultâneas que estão ocorrendo pelo país, todas elas envolvendo a área da saúde. Em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a mesma operação. E no Distrito Federal também, o ex-governador Agnello Queiroz está sendo investigado, é um dos investigados por um suposto superfaturamento enquanto era governador do Distrito Federal. A Larissa Alvarenga tem mais detalhes para a gente. É isso, viu, Colombo? Olha só, a informação que acaba de chegar durante a busca e apreensão na casa de Agnello Queiroz, ex-governador aqui do Distrito Federal, casa que fica numa área nobre aqui do Distrito Federal. Os promotores do GAECO, esse grupo especializado no combate ao crime organizado, olha só, os promotores encontraram essa arma que vocês estão vendo agora, é uma carabina, uma espécie de espingarda. E segundo, os policiais, a gente observa ali o policial civil segurando essa espingarda,
o Agnello Queiroz não encontrou o registro dessa arma e, por isso, ele foi encaminhado ao SECOR, a sede do SECOR, que é a Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. Então, são informações que acabam de chegar para a gente. Olha só, ali, a movimentação que foi feita agora há pouco, na frente da casa de Agnello Queiroz. Inclusive, Rafael, daqui a pouquinho a gente vai ter o Chico Prado, que continua lá no local. Então, Larissa, só para deixar bem claro, ele foi encaminhado a uma delegacia para avaliar o suposto porte ilegal de arma, porque ele não encontrou o registro dessa arma, dessa carabina que a gente mostrou, é isso? Exatamente, Colombo. Durante ali a busca e apreensão na casa de Agnello Queiroz, os promotores encontraram essa espingarda. E segundo os próprios promotores, Agnello Queiroz não encontrou o registro. E por isso ele foi encaminhado, então, a esse departamento especial da polícia para prestar esclarecimentos da origem dessa arma, Colombo. Bom, nós continuamos acompanhando, então, com toda a nossa equipe lá em Brasília, essa operação. Notícia do momento é que o ex-governador Agnello Queiroz foi à delegacia, não pelas razões da operação, mas por causa da falta de registro, pelo menos por enquanto, ele não encontrou, não apresentou o registro dessa arma. Eu queria retomar o debate, o grande debate desta manhã com a Verônica, com a Gisele também. Era a vez da Verônica falar agora sobre a conveniência ou não da manutenção do general Pazuello no cargo. Queria aproveitar para deixar uma pergunta para você. A Gisele já tocou nesse assunto rapidamente, Verônica. O general Pazuello tem apoio de muitos secretários estaduais de saúde. Inclusive, durante a semana passada, o governador de São Paulo, João Dória, deu uma entrevista aqui à CNN elogiando o trabalho do general Pazuello no cargo. Isso deve ser levado em conta também? Eu acho que é um ponto importante para ser levado em conta, mas não é o ponto decisivo para se tomar a decisão de nomeá-lo ou não como ministro definitivo da Saúde. Porque a Gisele tocava num ponto importante, que ela disse que não precisa... Onde que está? Que ela não viu pessoas não sendo atendidas nos hospitais. Existem muitas pessoas que não foram atendidas. Existiu, sim, em muitos lugares do Brasil, a superocupação das UTIs, a superlotação. As pessoas chegavam nas portas dos hospitais, os hospitais trancados, as pessoas morriam na calçada. Isso foi amplamente divulgado, isso é uma realidade. E o fato é que, com relação a essa eventual nomeação, nós não precisamos de pessoas que vão aos lugares, de gestores públicos que vão aos lugares para verificar a situação atual e nada fazerem. O que a gente precisa, eu volto a falar, são diretrizes, o que a gente precisa é que o Ministério da Saúde passe uma segurança de que a situação está controlada. Até o momento, nós não tivemos essa segurança, o brasileiro está inseguro, não sabe como agir, nós não sabemos como lidar com essa situação de pandemia. Hoje, por exemplo, eu não sei se eu posso sair, existem as regras de flexibilização que cabem aos estados, mas o que há é uma delegação de funções e o Ministério da Saúde, que deveria unificar o Brasil, hoje ele acaba dividindo o Brasil. Olha, Verônica, o que me causa medo, insegurança, indignação e pavor são essas operações da Polícia Federal quase que todos os dias que estão apurando desvios das verbas destinadas ao combate ao coronavírus, das verbas destinadas à saúde. Essas pessoas foram eleitas, ou seja, elas gozam da preocupação do voto popular, de um voto de confiança das pessoas que os elegeram para, então, conduzirem os estados, conduzirem os municípios da melhor forma possível e, justamente, esses gestores, usando e abusando desta confiança da população, desviam verbas que deveriam ser destinadas ao cuidado com as pessoas, ao combate ao coronavírus, para se locupletarem, para então enriquecerem ilicitamente. Isso é que me traz medo, isso é que me traz insegurança. Com relação ao general Pazuello, nenhuma insegurança, o Ministério da Saúde é sim muito bem conduzido. Eu discordo de você, vejo sim que ele exerce uma liderança, que ele exerce uma condução, mas, mais uma vez, não podemos nos esquecer, o governo federal, ele deve trazer as normas gerais, então ele deve trazer as orientações
orientações gerais. Governadores e prefeitos é que têm esta competência, inclusive confirmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, para as determinações mais específicas locais. Você tocou num ponto importante que é justamente a nossa grande extensão territorial e toda a complexidade do nosso território. Nós temos povos indígenas, nós temos florestas densas, temos pessoas, povos tradicionais, pessoas isoladas, população ribeirinha, também temos as grandes cidades muito populosas, temos as grandes capitais, as megalópolis, toda a pressão do comércio, da indústria pela flexibilização, porque a economia também é uma preocupação e sempre foi uma preocupação do governo federal. Então, são múltiplas exigências e é preciso que o governo federal olhe para todas elas e que passe as suas orientações. E aí, então, governadores e prefeitos é que têm essa incumbência de, entendendo melhor, estando mais próximos das necessidades das suas localidades, eles é que, então, têm que tomar essas decisões mais locais de fazer ou não o isolamento, de que forma fazer esse isolamento. Agora, orientações gerais que você colocou como confusas, usa máscara, não usa máscara, ocupação de locais públicos ou não, essas orientações, em parte, elas são orientações pendulares, ou seja, há uma flexibilização e, por vezes, há um recuo, mas isso é uma tendência mundial, isso porque não se conhece ainda muito bem como é o comportamento do coronavírus e como ele se alastra. Há, inclusive, estudos que ainda seguem tentando desvendar se é realmente só por gotículas de saliva ou se haveria também a possibilidade de contaminação pelo ar, o que mudaria completamente os protocolos, o que mudaria completamente as orientações. A própria OMS também foi, uma vez, foi titubeante, uma vez até falei isso aqui, provoquei o Thiago, ele ficou bastante revoltado, disse, olha, a OMS foi titubeante, ela falou em máscaras, depois recuou, havia orientação de confecção dessas máscaras, as mais diversas, 3 camadas, 1 camada, trocando de máscara a cada 2 horas, há estudos sobre a umidade dessas máscaras de tecido, que são as máscaras mais comuns, que nós temos usado todos os dias, e de se elas são ou não eficientes. Então, essas orientações, por vezes, que são substituídas por outras, isso não é uma ineficiência do governo brasileiro. Isso é próprio da própria evolução da doença, da própria evolução do vírus e das novas descobertas que vão sendo feitas. Então, o que cabe ao governo federal e o que cabe, notadamente, à pasta do Ministério da Saúde é estar informado de todas essas orientações, estar aconselhado pelos técnicos, pela ciência e tomar as decisões corajosas, porque como não há uma solução única, então é preciso que haja essa mensuração, que haja esse sopesamento, essa ponderação e que decisões importantes sejam tomadas. O que o governo não pode é se furtar a decidir, se furtar a tomar uma posição, se furtar a, inclusive, tomar essas decisões que são muitas vezes até de execução. As críticas ao excesso de produção de cloroquina hoje estão se mostrando justamente o contrário, ou seja, foi muito eficiente essa produção de hidroxicloroquina porque os estudos mais recentes mostram a sua eficiência. Isso para ficar em um único exemplo aí com relação ao Ministério da Saúde e as suas atuações em prol da sociedade. O meu ponto, Gisele, é justamente nesse ponto que você tocou, a minha discordância vem daí. Eu não acho que existe uma unidade de comportamento e uma unidade de orientação. Por exemplo, na medida em que cabe às prefeituras e aos governos estaduais traçar as diretrizes sobre o uso de máscara, sobre isolamento, em acordo com a realidade atual de cada região, o fato é que eu não vejo o governo federal respeitando as posições que foram tomadas pelos governos estaduais e municipais. Não há. Assim como também não há uma unidade de tratamento entre as questões da saúde e da economia, por exemplo. O presidente Jair Bolsonaro sempre mostrou uma profunda preocupação com a economia e ele deixou de lado a preocupação com a questão da saúde mesmo, do combate a essa pandemia. A gente não pode esquecer que nós estamos tratando de vidas. Pessoas estão perdendo as suas vidas. Hoje, no Brasil, existem quase 83 mil famílias que perderam alguém para essa batalha do coronavírus. Isso não pode acontecer.
É muito difícil quando o inimigo é invisível, é muito difícil, como todas as soluções são muito complexas e exigem muita coragem. O ponto principal que eu queria resgatar, Verônica, você falou em vida, é exatamente esse o ponto mais importante. Nós precisamos ter em conta de que este é um vírus que pode matar, que este é um vírus que compromete as pessoas. Então, invertendo um pouco a lógica, falamos a todo momento dos gestores, acho que a gente tem que colocar um pouco aqui o ponto de vista das pessoas. É nosso dever individual, cidadão, cada um de nós, é nosso dever de cuidarmos e preservarmos a nossa saúde. Precisamos exigir dos nossos governantes que tragam medidas, que legislem, que executem, que julguem os casos importantes em prol da sociedade, mas o engajamento individual de cada um, a conscientização, a adoção dos protocolos de higiene, o uso da máscara, todos esses atos diários, eles são também extremamente relevantes para justamente contribuir para a preservação da vida das pessoas. Nós vamos agora para os argumentos finais do grande debate desta manhã, começando pela Verônica. Obrigada, Rafael. Gisele, a título de argumento final, o que eu ia dizer para você e para todos os telespectadores é que você falou que é o nosso dever cuidar da saúde. Sim, é claro que é dever individual das pessoas cuidar da saúde, mas para isso precisa ter as orientações gerais para que as pessoas consigam se pautar. Nem todo mundo, ou como eu, por exemplo, nem todo mundo é estudioso na área da infectologia. Então, nós não sabemos quais as novidades com relação ao que... Nós sabemos que esse vírus ele é dinâmico, os estudos e as descobertas científicas são dinâmicas, mas a população precisa de uma orientação, até para poder fazer a sua parte de se cuidar. E não há uma orientação, uma unidade de orientação que passe uma segurança para a população tomar uma certa atitude. O que eu ia dizer, a título de argumentos finais, é que o governo e o Ministério da Saúde especificamente, ele deve pautar as suas condutas não por uma boa gestão, e sim pela ciência. A medicina baseada em evidências, de forma que as narrativas políticas não prejudiquem a população do país que já está tão sofrida com este coronavírus. Agora os argumentos finais da Gisele. Pois é, ciência. Como falar em ciência se este vírus é completamente desconhecido da ciência? Então, como solucionar um problema que a ciência, neste momento, não consegue resolver? Fugimos do problema? Não há essa possibilidade. Nós precisamos enfrentá-lo. Enfrentá-lo de que forma? Com o conhecimento que temos, com coragem e com muito engajamento. Então, é muito importante, sim, exigirmos dos nossos governantes, dos nossos gestores, de todos os níveis, federal, estadual e municipal, que nos tragam orientações, que nos tragam conhecimento, que nos tragam todas as pesquisas feitas até o momento, ainda que não definitivas, que não concluídas, de como esse vírus está se desenvolvendo. Isso é realmente extremamente relevante. Mas nós também, cidadãos, pessoas, autônomos, precisamos ter reconhecida a nossa vontade, a nossa autonomia e principalmente a nossa participação tão importante neste combate. Então, precisamos receber essas informações sem dúvida nenhuma, mas precisamos estar engajados, precisamos conversando com os atores da medicina, principalmente os médicos que estão no fronte deste combate. Aí sim, juntos, decidirmos qual é a melhor solução para cada caso dentro do que a ciência nos proporciona neste momento. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio. Eu agradeço a Verônica e a Gisele. Um bom dia para vocês. Bom dia, obrigada.